Muito bem, estamos começando mais uma aula do nosso curso Aula de Português. Você está vendo aí? Na verdade, estamos começando a unidade 8. E a unidade 8, ela vai tratar sobre o período composto. Então, essa aula 47, na verdade, é a primeira aula da nossa unidade de número 8. Tá bom? Como sempre começo, você que está pegando só esse tema, você que não fez os temas anteriores, eu sempre começo com um texto que eu pego de uma prova de concurso deste ano. Vejam só. Aí está dizendo assim: na Serra da Barriga, em sua encosta oriental, viveram 67 anos os negros livres dos Palmares. Tinham fugido de várias fazendas, engenhos, cidades e vilas, reunindo-se, agrupando-se em derredor dos chefes, fundando uma administração, um Estado autônomo, defendido pelos guerreiros que eram, nas horas de paz, plantadores de roças e criações de gado. Elegiam vitaliciamente um zumbi, o senhor da força militar e da lei tradicional. Não havia ricos nem pobres, nem furtos nem injustiças. Então vem cá. Esse texto, na verdade, um texto pequeno, ele foi só esse texto, isso não é um fragmento, não. Esse é o texto inteiro que foi usado como texto 1 de uma prova. Tá? Mas eu sempre uso isso para destacar algumas coisas. Vejam só na tela. Você está vendo que aí eu destaquei primeiro o verbo viveram, em vermelho, mais lá embaixo eu coloquei um elegiam, em vermelho, depois eu coloquei no segundo parágrafo vários verbos em verde, e no último parágrafo um havia de azul. Vem cá, esse carnaval de cores tem uma razão de ser. Eu sempre começo com a leitura de um texto, deixo o texto de molho, faço a explicação de um assunto e no final da aula eu volto para comentar. Algumas vezes, quando o assunto já está desenvolvido, eu peço que vocês façam a pausa e olhem alguma coisa antes. Mas como eu não falei nada ainda, vamos lá. O assunto é período composto. Mas antes de chegar ao período composto, eu preciso definir o que é frase. Ué, pessoal, frase e período é a mesma coisa? Pois é. Existe uma confusão entre o que é frase, o que é oração e o que é período. Então vamos começar por aí. Olha só na tela. Frase. Frase, segundo a gramática, é qualquer enunciado que tenha sentido completo. Falou que tem sentido e falou que após isso que eu chamo de frase, tem um sinal de pontuação qualquer, isso é frase. Por exemplo, né? A frase, você já viu questão de exercício de prova, quando estava no colégio, que fala assim, qual é o sujeito da frase? O sujeito é aquele termo que determina se o verbo é singular ou plural. Então, frase pode ter verbo? Pode, ou não. Veja a observação que eu coloquei. Uma frase, para que ela seja frase, não é necessário haver verbo. Repito, para que seja frase, é preciso apenas que tenha sentido, ou sentido completo. Daí, uma palavra pode significar uma frase. Tá aquela gritaria, opa! Aí na tela. Silêncio. Põe aí. Isso é uma frase. Por que é uma frase? Porque quando eu falo silêncio, seguido desse ponto de exclamação, tem que ter um sinal de pontuação depois. Por que isso é uma frase? Porque frase é um enunciado que tem sentido. Se eu estou no meio de uma balbúrdia, uma bagunça, e eu falo silêncio, e alguém se cala, significa, portanto, que a minha frase foi inteligível. E, portanto, é frase. Verso famoso de Carlos Drummond de Andrade, vejam só. E agora, José? Quando eu faço essa pergunta, claro que tem que ter um contexto. Eu viro e falo, e agora, José? Aliás, isso virou até um ditado popular. Eu não sei se pelo poema virou o ditado ou o ditado veio a dar a luz ao poema. Né? E agora, José, quando você está numa situação em que você fez o que não devia e está para acontecer alguma coisa muito grave, e agora, José, fazer o quê, meu filho? Então, se isso aí tem um sentido, isso é uma frase. Continuando, a gente pode ter também assim, choveu. Aí é só um verbo. Eu viro para você,
levanto, olho, vejo o chão, choveu. Tem um sentido. Então, silêncio da primeira frase era só um substantivo. Choveu é só um verbo. Então, um substantivo apenas pode ser frase, um verbo apenas pode ser frase. Mais uma. Não sei o que dizer. Observe que eu usei exclamação, usei interrogação, usei ponto final e agora estou usando reticências. Para que seja frase, tem que ter sentido e tem que ter um sinal de pontuação logo depois. Tá bom? Agora, aí é que vem a diferença. Frase pode ter verbo ou não. Leiam comigo agora a observação que eu coloquei aí na tela. As frases, elas são marcadas por uma entonação que ocorrem, né, essa intenção de acordo com os sinais de pontuação. Se não tiver pontuação, eu só tenho palavra. Então, quando eu coloco, por exemplo, silêncio, ou quando eu coloco, por exemplo, vida, ou quando eu coloco, por exemplo, ar, solto, isso não é frase. Agora, silêncio! Essa exclamação marca a ênfase do meu pedido. Vamos! Essa interrogação marca a minha intenção de um convite. Então, a palavra sozinha pode ser frase. Mas, afinal de contas, entendi, professor, o que é frase. Mas agora me explica o que é uma oração. Vejam lá na tela. Quando a gente fala de oração, a oração é um enunciado que tem um verbo. Para ser oração, eu tenho que ter um verbo. Ou eu tenho que ter uma locução verbal. Vem aqui comigo. Anote aí o seguinte. Se eu falo, por exemplo, assim. Amanheceu um dia nublado. Isso aqui tem sentido. Eu falo isso com alguém, alguém sabe que eu não vou olhar para o céu, não vou ver um céu azul e o sol brilhando. Então, isso aqui é uma frase. Por que que isso aqui é uma frase? Porque isso aqui tem sentido. Então, todo enunciado de sentido completo é frase. E tem um verbo. Então, isso também é oração. Em outras palavras, frase e oração podem ser a mesma coisa. É frase porque tem sentido e é oração porque tem verbo. Então, na verdade, eu quando falo de frase, só para complementar o que eu falei agora há pouco, existem dois tipos de frase. Existe uma coisa que a gramática chama de frase nominal e uma outra coisa que a gramática chama de frase verbal. A frase nominal, ela é sem verbo. Ela só tem sentido. E a frase verbal, ela é com verbo. E a frase verbal é sinônimo de oração. Toda frase é oração? Não. Algumas não têm verbo, não são oração. Mas uma oração é frase. Tá? Então, quando eu falo assim, vamos embora, você entendeu? É frase. Mas é oração, porque tem um vamos. Vai lá na tela. Aí eu falei que tem que ter um verbo. Ou que tem que ter também uma locução verbal. Vem aqui. Eu já te falei que locução verbal, locução em português, significa expressão. Aqui, ó. Vamos estudar muito mais. Eu estou vendo que isso é uma declaração. Isso tem sentido, é uma frase. Mas, ó, eu tenho uma expressão verbal. Então, isso aqui é uma frase verbal. Acabei de te dizer que uma frase verbal é aquilo que a gente chama de oração. E toda oração é um enunciado que tem verbo. Aqui tem uma locução verbal, tem uma expressão verbal. Então, é oração porque tem o que se chama locução verbal. Verbo é uma palavra só. Locução verbal é uma expressão formada por dois ou mais verbos. Na tela.
Quando a gente fala acabamos finalmente, você está vendo que tem um verbo aí. Então isso é uma frase e, além de frase, é uma oração. Levaram tudo. Você entendeu? Então isso é uma frase. Mas tem o verbo levaram, isso também é uma oração. É provável. Uma avaliação que eu estou fazendo. Não estou dizendo que é certo, é provável. Tem o verbo ser, é uma oração. Então aí nós temos exemplo de 3 coisas que são orações, porque tem um verbo, e que são frase também. Mais uma, estamos indo. Isso também é uma frase. Eu estou fazendo uma declaração. E é uma oração, porque tem uma locução verbal. Estamos é uma forma do verbo estar, é o verbo auxiliar, e indo é o gerúndio. Então isso se chama locução verbal. Ok? Então, frase e oração. E, por fim, o que é um período? Vejam aí na tela. Quando a gente fala de período, período é uma frase que se organiza em uma ou mais orações. Então, vem cá. Período não pode ser frase nominal. Então, quando a gente fala assim, a rua, anote aí, estava movimentada. Isso é uma frase? É uma frase. Por que isso é uma frase? Porque tem sentido. Isso é uma oração? É uma oração. Porque tem verbo. Então, isso aqui é uma oração. Essa é uma oração porque ela tem um verbo. E se eu acabei de dizer que período é uma frase organizada em uma ou mais orações, aqui eu tenho uma oração, então isso aqui é também o que se chama período. Então, frase, oração e período podem ser a mesma coisa. Como assim, professor? Podem ser a mesma coisa? Porque se tem sentido é frase. Se a frase tem verbo, é oração. E se tem um verbo, ou seja, uma oração, é um período. Eu só não posso dizer que todo período é frase. Porque se for a frase nominal, ela não vai ter verbo. E se ela não tiver verbo, ela não se classifica como período. Por exemplo, sabemos que a viagem será longa. Isso é uma frase? Isso é uma frase. Por que isso é uma frase? Porque tem sentido. É uma declaração que nós estamos fazendo. Isso é oração? Aqui nós temos o verbo saber. E aqui nós temos o verbo ser. Então, tem verbo? Tem. Então, aqui, quando a gente fala que tem 2 verbos, isso faz com que a gente acrescente uma nova informação. Se tem 2 verbos, são 2 orações. Se eu disse a vocês que oração é um enunciado que tem verbo, se no meu enunciado tem 2 verbos, significa que no meu enunciado tem 2 orações. Então, isso aqui, ó, também é um período. Porque eu disse a vocês que período é uma frase organizada em uma ou mais orações. Tá certo? Então está definido para você o que é frase, oração e período. Agora veja na tela. Um período é um chamado período que pode ser simples ou é um período que pode ser composto. O nosso tema vai ser o período composto. O que diferencia um período simples de um período composto? Veja aí na tela. O período simples, ele é formado somente de uma oração. Essa oração, portanto, só tem um único verbo, ou então uma única locução verbal, e ela se chama, portanto, oração absoluta. Então, período simples ou oração absoluta é a mesma coisa. Hoje, as bancas de concurso não têm muita essa cobrança de classificar. Mas eu não posso começar a falar de período composto do nada. A gente tem que ter essa primeira aula introdutória para mostrar um conceito que às vezes você já viu ao longo da sua vida escolar. Então, por exemplo, se eu disser assim,
Saí de casa antes das 7 horas. Saí de casa antes das 7 horas. Isso é uma frase, porque isso tem um sentido. Isso é uma oração, porque tem um verbo. O número de verbos determina o número de orações. E como tem uma única oração, isso aqui se chama período simples. O que nós vamos estudar nesta unidade não são enunciados que têm um verbo só. Não são enunciados de período simples. Esse período simples, como você acabou de ler ali comigo, ele é chamado de oração absoluta. Então, uma oração absoluta, ela tem apenas um verbo. Por exemplo, anote aí. Continuo trabalhando em Belo Horizonte. Quando eu falo continuo trabalhando em Belo Horizonte, eu tenho duas formas verbais. Só que essas duas formas verbais, elas são o que se forma, o que se configura como uma oração só. Professor, mas você não falou que o número de verbos determina o número de orações? Falei. Só que isso aqui é uma oração porque nós temos uma locução verbal. A locução verbal, ela não conta como dois verbos independentes. Lembra que eu já falei com vocês aqui, ó, a locução verbal tem um primeiro verbo, que se chama verbo auxiliar, e um segundo, que está ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Estou trabalhando, locução verbal. Vou trabalhar. Trabalhar é infinitivo, locução verbal. Tem trabalhado. Trabalhado é particípio, locução verbal. Então, quando for uma oração com um verbo ou uma locução verbal, nós temos aquilo que se chama período simples. E repito, o período simples é o que se classifica com o nome de oração absoluta. Tá certo? Vamos lá na tela, então. Dito isso, estamos felizes com os resultados. Isso é uma frase, porque tem sentido. Tem o verbo estamos, que eu grifei. É um verbo só. Logo, isso é um período simples, também chamado de oração absoluta. Na tela. Faltam apenas alguns dias. Isso é uma frase, porque tem sentido. É uma oração, porque tem um verbo, uma só, tem um verbo só. Portanto, isso, de novo, é um exemplo de um período simples. Mais uma. Talvez eu vá. Isso é uma frase, porque é uma declaração duvidosa, mas é uma declaração. É uma oração, porque tem um verbo só, vá. E como tendo um verbo só, é um período simples ou uma oração absoluta. E afinal, o que é um período composto? Que é o nosso objeto dessa unidade 8. O período composto, se o simples tem uma oração só, o composto é formado por mais de uma oração. Então, se eu digo assim, sai cedo e vai comprar pão. Sai cedo e vai comprar pão. Isso tem sentido. Então, se isso tem sentido, isso é frase. Isso aqui é o verbo sair. Isso aqui é uma locução verbal. Vai é o tal do verbo auxiliar. Comprar está no infinitivo. Vai comprar, locução verbal. Está comprando, tem gerúndio, locução verbal. Tinha comprado, tem particípio, locução verbal. Então, aqui nós temos duas orações. Tá? Porque nós temos dois núcleos verbais. Se são duas orações, isso é o que se chama período composto. Então, a diferença entre período simples e período composto é o número de orações. Na tela. Pelo que eu acabei de te mostrar, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou ao número de locuções verbais. Então, se no enunciado eu tenho 5 verbos espalhados,
eu tenho 5 orações. Se eu tenho um verbo, uma locução verbal, outra locução verbal e outro verbo, são 4 orações. Então, para saber o número de orações, eu tenho que saber o número de núcleos verbais. Isso é o principal. Então, vejamos na tela. Quando se diz assim, faça como eu pedi, tem sentido, então é frase. São 2 orações, porque tem o verbo fazer, faça, e tem o verbo pedir, pedir. Então, esse é um período composto por 2 orações. Mais uma para você ver. Segundo exemplo. Não sei se tenho coragem. Isso é uma frase, porque é uma declaração, tem sentido. Tem 2 orações, porque tem o verbo sei, do verbo saber, e tem o verbo tenho, do verbo ter. Então, se eu tenho 2 verbos que não são uma locução, eu tenho 2 orações, um período composto por 2 orações. Mais um. Aí na sua tela você tem também, começou a gritar enquanto ele ia passando. Isso tem sentido, porque é uma informação que eu estou dando, logo isso é uma frase. E são 2 orações, porque começou a gritar, é uma locução verbal, já que gritar é o infinitivo, e ia passando é uma outra locução verbal, já que passando é um gerúndio. Então, expressões com infinitivo, gerúndio e particípio são locuções verbais, tá bom? Então, você já sabe o que é frase, o que é oração e o que é o período. E ao longo dessa unidade 8, na sua tela, nós vamos estudar o que se chama orações coordenadas e orações subordinadas. Olha, a maioria das bancas não está te traumatizando, cobrando aquele nome, oração coordenada sindética aditiva, ou oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. O cara tem infarto na hora que ele vê isso. Mas a gente, num curso teórico, precisa detalhar. Nas orações, veja aí na sua tela, coordenadas, não existe o que a gente chama de uma relação sintática. Ou a gente considera que a oração coordenada é uma oração independente. Não é uma só, não. Senão seria um período simples. Anote aí. Quando eu falo assim, o time jogou mal. Isso é um período simples ou é um período composto? Isso é um período simples, só tem um verbo aqui, ó. Se eu coloco os jogadores ficaram abalados. Aqui passou a ser um período composto. Mas, pessoal, mas aqui, isso não acaba um e aqui começa outro? Ponto e vírgula não termina período. Porque senão depois dele seria letra maiúscula, e não é. Então, vírgula separa orações, não separa períodos. Ponto e vírgula separa orações, não separa período. O que encerra um período é um ponto final, ou é um ponto de interrogação, ou é um ponto de exclamação. Tá certo? Agora aqui, ó, outro verbo. Por exemplo, eu já tenho o sentido completo. O time é o sujeito. Jogou é o verbo. Mal, como ele jogou. Pronto. Na outra, os jogadores é o sujeito. Ficaram é o verbo. E abalados é como eles ficaram. As 2 orações são independentes. Naquele lugar do ponto e vírgula, eu poderia até colocar um ponto final. Ou seja, uma oração não depende da outra para fazer sentido. Na tela, a chamada oração subordinada tem esse nome porque você sabe que quem é subordinado a alguém depende de alguém. Então, a oração chamada de subordinada, uma depende da outra. Para que a primeira tenha sentido, ela depende da segunda. Então, elas têm entre si o que eu estou chamando de uma relação sintática. Vem aqui, anote aí. Ó. Se eu falo assim, o homem disse a verdade. Isso é um período simples ou isso é um período composto? Isso é um período simples. Isso aqui só tem um verbo. Ó. Uma oração absoluta. Ok? Qual que é o sujeito desse período, ou dessa oração, ou dessa frase? O homem.
Qual é o verbo? Disse. Isso completa o verbo. Vamos lembrar nossa aula de regência aqui, ó. Quem diz, diz alguma coisa. O quê? Opa, isso não é o objeto direto, porque eu perguntei o que não. Isso é um objeto direto, porque aqui não tem preposição. Ó. Ali não está escrito da verdade, na verdade, pela verdade, de verdade. Não tem preposição e completa verbo. Então, isso é um período simples com objeto direto. Agora veja essa outra frase aqui. Ó. O homem disse que sairia da empresa. Por que eu falei frase? Porque tem sentido. O período é simples? Não, aqui o período é composto. Porque aqui eu tenho o verbo dizer e tenho o verbo sair. Então aqui nós temos um período composto por duas orações. São dois verbos. Qual é o sujeito da primeira? O homem. Igual da oração anterior. Qual é o verbo da primeira? Disse. Igual da frente. Agora aqui, faltou o objeto direto. Ele disse o quê? A verdade. Eu não posso parar aqui, ó. Gente, bom dia. Só dizer uma coisa a vocês. O homem disse. Disse o quê? Isso aqui funciona como objeto direto disso. Isso funciona como objeto direto disso. Por quê? Porque isso aqui completa esse verbo assim como o de cima. Só que esse objeto direto é um objeto direto oracional. Oração não tem que ter verbo? Isso não tem verbo? Então isso é uma oração. Então existe o objeto direto termo e existe o objeto direto em forma de oração. Agora, essa oração dependia dessa outra para ter sentido. Então elas são subordinadas. No primeiro exemplo que eu passei, a oração 1 tinha sentido completo, a oração 2 tinha sentido completo. Mas aqui, a oração 1 não tem sentido completo. Ela depende da outra. Se ela depende da outra, ela é uma oração subordinada. É sobre isso que nós vamos falar ao longo das nossas aulas de período composto. Agora voltem àquele texto do início da aula. Olha aí. Na Serra da Barriga, em sua encosta oriental, viveram 67 anos os negros livres dos Palmares. Isso aí, você pode até anotar, é um exemplo de período simples, ou é um exemplo de oração absoluta. É um período simples ou é uma oração absoluta, porque nós temos apenas um único verbo. Na tela. Lá embaixo, outro verbo em vermelho. Elegiam vitaliciamente um zumbi, o senhor da força militar e da lei tradicional. É outro período simples. Você vai anotar aí também. É outra oração absoluta, porque só tem o verbo elegiam. Na tela. Agora o verde. Tinham fugido de várias fazendas, engenhos, cidades e vilas, reunindo-se, agrupando-se em derredor dos chefes, fundando uma administração, um estado autônomo, defendido pelos guerreiros, que eram, nas horas de paz, plantadores e criadores de gado. Você está vendo que tem um único ponto final aí? Então, esse parágrafo 2 é um período único. Um período. Por quê? Porque ele só tem um ponto final. Olha aí na tela. O parágrafo 1 é um período. O parágrafo 2 é um período. O parágrafo último é um período. Todos têm um único ponto final. Só que agora tinham fugido 1, reunindo-se 2, agrupando-se 3, fundando 4, eram 5. Então, esse é um período composto por 5 orações. Então, o parágrafo 1 é um período simples, de oração absoluta. O penúltimo parágrafo é um período simples, de oração absoluta. E o parágrafo do meio é um período composto, porque tem vários núcleos verbais. Então, o que eu marquei de vermelho é período simples. O que eu marquei de verde é período composto. E o azul, professor? Olha só. Quando você vê não havia ricos, nem pobres, nem furtos, nem injustiças, você só está vendo aí havia. O que faz você pensar que esse período seja simples, mas não é não.
Na verdade, é assim: não havia ricos, nem havia pobres, nem havia furtos, nem havia injustiças. São 4 orações. Só que os 3 havias sumiram, porque se é o mesmo verbo, não há necessidade de repetir. Então tem hora que o período parece que é simples, mas ele pode ser um período composto, porque os outros verbos ficaram implícitos, uma vez que eram iguais aos primeiros. Isso foi a nossa aula introdutória de período composto. A nossa próxima aula, que é a aula 48, será a segunda aula de período composto, que nós vamos começar a falar sobre as orações coordenadas. Tá bom? Então, arregace as mangas, ânimo e vamos começar uma outra unidade. Até lá!